Bom dia! Hoje finalizaremos o nosso capítulo de logaritmo. Vamos estudar os gráficos da função logarítmica. Seja a função exponencial y igual a a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1, onde a representa a base, a sua inversa chama-se função logarítmica e indica-se y igual a log de x na base a. Quanto ao gráfico da função logarítmica, y igual a log de x na base a, temos dois casos a considerar. Primeiro caso, quando a base é maior que 1, a maior que 1, a função será crescente. Sempre que a base for maior que 1, a função ela vai começar lá embaixo e ela vai ser crescente. E observe que a função logarítmica ela é inversa da função exponencial. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, quando a base é maior que zero e é menor que 1, a função será decrescente, ou seja, essa base ela vai estar entre 0,1 até 0,9. Ela será decrescente. E aí, o gráfico ele vai começar lá em cima, no eixo y, e vai descendo. E tanto na função exponencial como na função logarítmica, sempre forma-se uma curva. A diferença da função exponencial para a função logarítmica, que na função exponencial a gente forma uma curva acima do eixo x. E já na função logarítmica, a gente forma uma curva à frente do eixo y. Vamos ao exemplo. Exemplo, construa o gráfico cartesiano em cada função a seguir. Y igual a log de x na base 2. Então, nós temos... antes de mais nada, ao contrário da função exponencial, aqui nós vamos atribuir valores a y e vamos procurar os valores de x. Primeiro, 2 elevado a y é igual a x. Peguei o logaritmo e converti ele em uma potência. Depois vamos colocar na tabela. A nossa tabela, nós temos... Aqui nós vamos atribuir valores a y. Então, nós vamos ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para y, que é o contrário da função exponencial. Lembrando que menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 seria a quantidade mínima para formar um gráfico. A função x igual a 2 elevado a y, que a gente aqui está procurando o valor de x, e aí nós vamos substituir. O primeiro y vale menos 2. X é igual a 2 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, a gente inverte, transforma em fração. 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então o resultado, 1 quarto. Quando o y for menos 2, o x vai ser 1 quarto. O y valendo menos 1, x é igual a 2 elevado a menos 1. Negativo, converte em fração, 1 sobre 2 elevado a 1, positivo. Sempre que ele descer para o denominador, ele desce positivo. 2 elevado a 1 é 2, então o resultado vai ser 1 meio. Quando o y for menos 1, o x vai ser 1 meio. Y igual a 0, x é igual a 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. O y aqui vale 1, x é igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E o y valendo 2, x é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Achei os valores de x, agora é só representar no gráfico. Nós temos a reta y, a reta x. Ao contrário da função exponencial, atribuímos valores para y. E aí os resultados foi 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4, os valores de x. E aí vamos ligar. Quando o y foi menos 2, o x deu 1 quarto. Então, menos 2 do y vai ligar no 1 quarto do x. Quando o y foi menos 1, o x deu 1 meio. Então, menos 1 do y vai ligar 1 meio do x. Quando o y foi 0, o x deu 1. Então, o ponto vai ser aqui em cima do 1. Sempre que é 0, o ponto é em cima do número, na reta. Quando o y foi 1, o x deu 2. Então, o 1 do y vai ligar no 2 do x. E por último, quando o y foi 2, o x deu 4. 2 do y vai ligar no 4 do x. Observe que formou uma curva. Sempre vai formar uma curva. Essa curva aqui, ela é crescente. Por quê? A base, no caso aqui a base é 2,
é maior que 1. Se a base é maior que 1, a nossa função vai ser crescente. Tá feita a letra A. Vamos para a letra B. Letra B, eu tenho y igual a log de x na base 1 meio. Pegamos 1 meio e elevamos a y. 1 meio elevado a y é igual a x. X é igual a 1 meio elevado a y. Achamos a nossa potência, construímos a tabela. A tabelinha, y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A potência que nós achamos, a expressão x é igual a 1 meio elevado a y. E vamos achar o valor de x. Quando o y for menos 2, eu vou substituir o y por menos 2. X é igual a 1 meio elevado a menos 2. Quando é fração, a gente inverte a fração. Invertendo a fração, o expoente fica positivo. Então, vai ficar 2 sobre 1 ao quadrado. 2 dividido por 1 é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, quando o y for menos 2, o x vai ser 4. O segundo y é menos 1. X é igual a 1 meio elevado a menos 1. Inverte para inverter o sinal do expoente, né? 2 sobre 1 elevado a 1. 2 dividido por 1 é 2. 2 elevado a 1, 2. Quando o y for menos 1, o x vai ser 4. Y é igual a 0. X é igual a 1 meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, quando o y for 0, o x vai ser 1. Y é igual a 1. X é igual a 1 meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, 1 meio. Então, quando o y for 1, o x vai ser 1 meio. E por último, y é igual a 2. X é igual a 1 meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, vai dar 1 quarto. Achamos os resultados de x. Agora é só colocar no gráfico, né? Vamos construir o gráfico agora. A reta x, a reta y. Ao contrário da função exponencial, atribuímos valores a y. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. De baixo para cima. Os valores de x, 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4. Então, 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4. Quando o y foi menos 2, o x deu 4. Então, menos 2 do y vai ligar no 4 do x. Quando o y foi menos 1, o x deu 2. Menos 1 do y vai ligar no 2 do x. Quando o y foi 0, o x deu 1. Então, o ponto vai ser em cima do 1. E quando o y foi 1, o x deu 1 meio. Então, 1 do y, 1 meio do x. E por último, quando o y foi 2, o x deu 1 quarto. 2 do y liga no 1 quarto do x. Observe que aqui também formou uma curva. A função logaritmo sempre vai formar uma curva paralela ao eixo y. Como é uma curva, começou de cima para baixo, essa função será decrescente. Por quê? A base é maior que 0 e menor que 1, né? 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. Ela está entre 0 e 1. Por isso que é uma função decrescente. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, ok?